Olá! Mercado Ético hoje conversa com um ser humano completamente excepcional. Marcos Antônio Gonçalves, presidente da AVAP, Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais. Marcos Antônio Gonçalves tem não sei quantas faculdades, eu perdi já a conta, porque ele é um expert em tecnologia, ele é sociólogo, ele fez administração de empresas e também se formou em propaganda e marketing. O Marcos Antônio é motivo de um livro, ele é o foco central de um livro belíssimo que vocês estão vendo nesse momento aí pela frente da câmera, que é inspirado na história pessoal dele. Uma história que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. O Marcos Antônio é inventor, é empresário. Acima de tudo, um grande inspirador da minha vida, da vida de muitas pessoas que eu conheço. E certamente dos milhares e milhares de seres humanos chamados deficientes, nos quais você encontrou, acima de tudo, eficiência, não é, Marcos? Marcos, conta pra gente, aonde você nasceu e como é que tudo isso começou? Eu tive uma infância muito pobre. Meu pai era pedreiro, né? Analfabeto, minha mãe uma índia, também analfabeta. E eu nasci em São Miguel Paulista, num bairro muito pobre, que até hoje ainda é muito pobre, né? E depois minha infância foi numa chácara em Mauá. Então, uma infância pobre, que eu estou dizendo, foram 8 irmãos, todos nascidos de parteira, era no meio do mato, né? Bons tempos aquele que não se marcava a hora para ter filho. É verdade. E um deles nasceu muito grande, né, com mais de 5 quilos, foram mais de 14 horas de parto, e ele nasceu com uma deficiência. Uma anóxia, né, que se fala, né? Passa do horário de nascer, nasceu pretinho, com falta de oxigênio no cérebro, então ele ficou deficiente. E desde cedo, então, eu aprendi a lidar com ele, no meio daquele mato, no meio do nada, né? E fui crescendo, convivendo muito com o João. Aí perdi meus pais muito cedo, não tinha atingido ainda a maioridade, e eu fiquei com a difícil incumbência de cuidar não só do João, como todos os irmãos menores. Você era o mais velho? Eu era o segundo, e o mais velho casou muito cedo, tanto é que ele tem os filhos tudo moço, né? E aí eu acabei deixando um pouco a vida de lado para cuidar dessa prole toda. Porque não tinha um tio, não tinha uma tia, um avô, não tinha primo, não tinha ninguém na vida, né? Sobrou eu e essa família difícil para cuidar. Olha aí. E você depois, na sua história, aconteceu uma coisa muito atípica, né? Você acabou ficando sozinho com o João, com o seu irmão, num dado momento, né? Exatamente. Quer dizer, você acabou vivendo a terrível situação de ter que deixar o seu irmão dentro de casa, sabendo que ele não ia ter condições de cuidar inteiramente de si, mas você também precisava ir à luta, precisava ir ao trabalho. Como é que você fazia isso? Era uma loucura, porque alguns irmãos pequenos, e o João quebrando tudo em casa, era muito trabalhoso, porque os médicos, já naquela época, queriam que eu internasse, né? Hoje ainda, 22% das pessoas com deficiência no Brasil estão internadas em manicômios. E ele não foi muito diferente, ele foi parar no manicômio, minha mãe, antes de falecer, deixou ele internado, então ele estava lá isolado. Então, para mim, retirá-lo foi uma luta de mais de 4 anos, porque os médicos não queriam, diziam que eu tinha que cuidar da minha vida e que não deveria tirá-lo. E aí eu tirei e levei ele para morar comigo. Foi muito difícil, durante 13 anos era dar banho, trocar de roupa, levar ele para passear. Até para as faculdades que eu fiz eu tinha que levá-lo junto, né? Então eu tinha que literalmente trancá-lo para poder ir trabalhar, né? Durante muitos anos da vida ele ficou trancado, realmente trancado, algumas vezes até acorrentado. Então foram situações dramáticas assim, mas que, graças a Deus, foi o início de tudo, né? Acho que foi por causa dele que eu fundei a organização, que hoje é uma das maiores do planeta, né? Tudo o que você atravessou, desde essa motivação tão grande do teu amor, né, que foi a grande inspiração para toda a tua história de vida, o amor, a compaixão, a solidariedade, o reconhecimento do direito à vida em família, em comunidade, para um deficiente, né? Que é melhor sempre dizer um ser humano com alguma deficiência. Claro, né? claro. Tudo isso motivou você a criar a AVAP, que é hoje, como a gente comentou, a maior rede em atendimentos, em número de atendimentos na América Latina.
Quantos atendimentos a AVAP está fazendo no momento? O ano passado foram 5 milhões de atendimentos, esse ano passa de 6 milhões. 6 milhões de atendimentos? 4 mil empregados, realmente foi uma entidade que foi a primeira do mundo a ter ISO 9000. Isso mostra até para pedir esmola tem que ter competência. Primeira entidade do mundo a ter ISO 9000. Isso mostra que até para pedir esmola tem que ter competência hoje. O mundo está muito competitivo, né? É verdade. Eu acho que a diferença, Cristina, é você olhar as pessoas com deficiência nas suas eficiências, né? Então, essas milhares de pessoas que nós atendemos, esquecemos até que trabalhamos com pessoas com deficiência. Porque a gente foca sempre nas eficiências que essas pessoas têm. Porque a pessoa que não anda, ela só não anda, o resto ela é normal. A que não escuta, só não escuta, o resto ela é normal. A pessoa que não enxerga, ela é normal, né? Só não enxerga. Então, a gente sempre olha nas eficiências das pessoas com deficiência. E é nisso que a gente trabalha. Trabalha a família, trabalha a sociedade, trabalha as escolas, trabalha as empresas. Aí acho que está aí a grande receita do sucesso, né? Você está me lembrando muito uma entrevista que foi feita com o grande Borges, né? O Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, em que alguém perguntou para ele, pois é, mas como é que é viver cego? Né? O que é ser cego? Até porque ele não era cego e depois ficou cego, né? Ele falou, eu estou cego, mas eu não estou mergulhado nas sombras. Claro. Né? Então, quer dizer, grande parte da produção, até mais onírica, mais impressionante do Borges, vem desta fase em que ele apenas estava cego, não estava mergulhado nas sombras. Pelo contrário, né? Toda a obra dele é uma obra de grande luz. Né? E quem acaba estando cego é a própria sociedade, né? Se você pensar bem, quem foi aleijadinho na história, né? As grandes obras dele, quando ele fez, ele não movimentava mais nada na mão. As grandes obras dele. Beethoven. As grandes composições de Beethoven, ele não ouviu o que ele compôs, porque já não escutava mais nada. Então, esse novo olhar que a gente precisa ter sobre as pessoas, né? Sobre o negro, sobre o índio, sobre a mulher, sobre o idoso, sobre aquelas pessoas que têm limitações, vamos dizer. Todos nós temos limitações. Agora, né? Quanto à mulher, o negro, o índio, eu discordo 100% de nos colocar, vamos dizer, como eu entendo o que você quer dizer, que são grupos humanos que a sociedade, de maneira preconceituosa, se habituou a olhar, claro. Vamos dizer, com um olhar em declive e não com um olhar claro. para cima. Mas, quando você fala do ser humano com deficiência, a coisa mais bonita que você fala é das eficiências. Vocês hoje estão fazendo uma coisa muito bonita, que é uma central de teleatendimento extremamente bem montada, que é a AVAPnet, né? Então, por exemplo, qualquer um de nós que tem uma empresa que gostaria hoje de fazer um atendimento via telemarketing, teleatendimento, enfim, uma série de teles isso e teles aquilo, né? Poderia estar utilizando a AVAPnet? Na verdade, são diversos tipos de AVAP que a gente chama, né? Tá. O AVAP Plant, que vai ser a criação de grandes áreas de plantio com pessoas com deficiência, com idosos, com presidiários que vão trabalhar nessas áreas de agricultura orgânica principalmente, né? Maravilhoso. Aí você tem a AVAP Pet, que é a criação de animais. 64 milhões de brasileiros têm animais em suas casas. Então, por que não a gente não criar animais, já que as pessoas com deficiências interagem muito com a natureza, são muito próximas da natureza. E os animais sentem isso. Então, criação de animais. E a AVAP Nutri, que é a área de alimentação, hoje nós temos áreas de alimentação em que pessoas com deficiência também produzem alimentos. E a AVAP Net é uma delas, né? O outro lado do telefone, quando você é atendido, não interessa se a pessoa não tem a perna, não tem braço, não tem olho, interessa ser bem atendido. Claro. Aliás, nunca interessa, desse ponto de vista pejorativo, né? Você estava mencionando os artistas, que maravilha, o João Carlos Martins, o grande pianista e maestro, né? Ele nunca emocionou tantas pessoas no mundo inteiro como quando ele, pela, acho que terceira ou quarta ou quinta vez, mostrou a sua força de vontade e a sua coragem para tocar, mesmo com dedos, hoje com deficiências atrofiados, e atrofias. A gente volta já no Mercado Ético.